Semana de Oração da Mulher 2025, Plenitude do Espírito, vivendo os frutos em abundância. Capítulo 6, Fidelidade inquebrável, raízes firmes em um mundo instável. A fidelidade é um atributo essencial do caráter cristão e um reflexo direto do próprio Deus, que é fiel em todas as suas promessas. Essa virtude se manifesta de forma prática na vida do cristão por meio de ações consistentes e confiáveis, tanto no relacionamento com Deus quanto com o próximo. Ser fiel significa honrar compromissos, manter a palavra empenhada e viver de acordo com os princípios das Escrituras, mesmo quando isso exige sacrifício ou contraria os padrões do mundo. No dia a dia, a fidelidade é vista na honestidade no trabalho, na dedicação aos relacionamentos familiares e na perseverança em fazer o bem. Ao vivermos com fidelidade, refletimos o caráter de Deus e nos tornamos testemunhas vivas de sua graça em um mundo marcado pela inconstância. Em um mundo caracterizado pela instabilidade, pela quebra de compromissos e pela falta de constância, a fidelidade desponta como uma virtude essencial para os seguidores de Cristo. Descrita como um dos frutos do Espírito em Gálatas 5, de 22 a 23, a fidelidade nos chama a viver com integridade, lealdade e constância em nossa relação com Deus e com o próximo. Aqui nós vimos como é maravilhosa a fidelidade, sendo um atributo essencial do caráter cristão. E nós vimos também que a fidelidade é um reflexo direto do próprio Deus, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Aqui nós vimos também que a fidelidade, ela é vista ou deve ser vista tanto no relacionamento para com Deus, como também no relacionamento familiar, no relacionamento na igreja, na sociedade, enfim, com o nosso próximo. Demonstra também integridade, lealdade e constância. Que maravilhosa esta palavra! A fidelidade de Deus como fundamento. Para compreendermos a fidelidade que devemos cultivar, precisamos primeiro reconhecer a fidelidade imutável de Deus. Em Deuteronômio 7, verso 9, lemos: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A fidelidade divina é a base sobre a qual construímos nossa confiança e a razão pela qual somos chamados a sermos fiéis. Ellen White afirma: a fidelidade de Deus é a fortaleza do crente. Quando reconhecemos sua constância, somos capacitados a resistir às tempestades da vida. Caminho a Cristo, página 105. A consciência da fidelidade de Deus proporciona ao crente uma paz que transcende as circunstâncias e uma confiança que fortalece a alma. Saber que Deus é constante e jamais falha nos dá a segurança necessária para enfrentar desafios emocionais e espirituais. Por exemplo, o salmista expressa essa confiança ao declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, verso 4. Em tempos de incerteza
certeza, essa fidelidade nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus caminha ao nosso lado e que suas promessas são um firme fundamento. Ellen White reforça: aqueles que confiam na fidelidade de Deus encontrarão uma força que os sustentará mesmo nas mais severas provas. A Ciência do Bom Viver, página 251. Isso se traduz em coragem para perseverar, alegria em meio às lutas e uma esperança renovada de que Deus está sempre trabalhando para o nosso bem. Assim, a constância da fidelidade de Deus não apenas nos conforta, mas também nos inspira a refletir esse atributo em nossas vidas. Este tópico é maravilhoso, aqui podemos contar com a fidelidade de Deus, porque a fidelidade do nosso Senhor é um fundamento, nos dá certeza das promessas cumpridas, nos dá fortaleza, nos traz segurança. Que maravilhoso é saber que podemos confiar nessa constância de Deus, porque Ele nunca falha. O homem pode falhar, mas Deus é fiel até o fim e Ele sempre trabalha para o nosso bem, porque a constância da fidelidade de Deus nos conforta e também nos inspira a refletir sobre esse atributo tão maravilhoso da fidelidade em nossas vidas. Firmeza em meio à pressão. Um dos maiores exemplos de fidelidade na Bíblia é Daniel. Capturado e levado para a Babilônia, Daniel permaneceu fiel aos princípios de Deus, mesmo sob intensa pressão. Ele recusou-se a se contaminar com os alimentos do rei, está em Daniel 1, verso 8, e continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, mesmo quando isso o colocou em risco de morte, como está registrado em Daniel capítulo 6, verso 10. A fidelidade de Daniel nos ensina que a lealdade a Deus não depende das circunstâncias. Ellen White comenta: foi a fidelidade de Daniel em pequenas coisas que o preparou para ser fiel em grandes coisas. Está na página 482 de Profetas e Reis. Sua história nos desafia a sermos constantes em nossa devoção, mesmo quando enfrentamos oposição ou desafios. Então, vimos neste tópico a fidelidade de um homem de Deus. Daniel foi firme mesmo em meio à pressão. Isso nos anima, deve nos animar a sermos constantes e fiéis, independente das circunstâncias. E nossa fidelidade deve ser nos mínimos detalhes, em pequenas coisas, para que Deus possa nos proporcionar grandes bênçãos. Que este exemplo de Daniel, registrado na história, seja um exemplo para a nossa vida, para a nossa fidelidade para com Deus. Fidelidade na adversidade. José também é um exemplo poderoso de fidelidade. Vendido como escravo por seus irmãos e injustamente preso no Egito, ele permaneceu fiel a Deus e às suas promessas. Sua recusa em ceder às investidas da esposa de Potifar, mesmo diante da possibilidade de escapar do sofrimento imediato, demonstra sua profunda reverência por Deus e seu compromisso com a justiça. Além disso, ao interpretar os sonhos de Faraó, José não apenas provou sua fidelidade, mas também usou sua posição de influência para salvar incontáveis vidas durante a fome. Essa fidelidade não beneficiou apenas José, ela impactou uma nação inteira e preservou a linhagem que mais tarde traria o Salvador ao mundo. Ellen White reforça: José era fiel em cada prova, porque sua confiança estava
firmemente enraizada em Deus. Patriarcas e Profetas, página 222. Para nós, hoje, a história de José nos desafia a manter a fé e a integridade mesmo quando enfrentamos injustiças ou desafios imensos. Sua vida nos ensina que a fidelidade em tempos de adversidade pode gerar frutos que abençoam não apenas nossas vidas, mas também a de muitas outras pessoas. Quando tentado pela esposa de Potifar, José respondeu: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Está em Gênesis 39, verso 9. A vida de José nos mostra que a fidelidade é uma escolha deliberada de honrar a Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ellen White reforça: José era fiel em cada prova porque sua confiança estava firmemente enraizada em Deus. Como já lemos, Patriarcas e Profetas, página 222. Esse exemplo nos incentiva a permanecermos fiéis mesmo quando somos injustiçados ou enfrentamos dificuldades. Todos nós conhecemos a história de José, uma história brilhante que nos inspira a fidelidade para com Deus. Provas difíceis, circunstâncias ameaçadoras, tudo isso enfrentou José e nós também enfrentamos, porém, assim como ele, podemos escolher deliberadamente honrar a nosso Deus e assim trazer bênçãos para a nossa vida e também para a vida daquelas pessoas que nos rodeiam. Lealdade nos relacionamentos. A história de Ruth é um belo exemplo de fidelidade nos relacionamentos humanos. Quando sua sogra Noemi decidiu retornar a Belém, Ruth declarou: não insista comigo que te deixe, nem que eu te abandone. Onde fores, irei, e onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1, capítulo 16. A fidelidade de Ruth à sua sogra demonstra que a lealdade é um ato de amor e devoção. Essa história também nos lembra que nossa fidelidade às pessoas ao nosso redor é uma forma de testemunho do amor de Deus. Ellen White comenta: a lealdade de Ruth foi uma expressão da graça de Deus operando em seu coração. Está na página 98 do livro História da Redenção. Essa história é maravilhosa, né? Aí nós vemos como Ruth abandonou tudo para seguir sua sogra e a declaração dela de que o povo e o Deus de Noemi seriam o povo e o Deus dela. Que declaração maravilhosa! A partir desse momento, Ruth foi muito abençoada e nós sabemos qual foi a história seguinte. Ruth se casou e se tornou mãe e da sua descendência não somente veio o rei Davi, mas também a própria linhagem de Jesus. Fidelidade como fruto do Espírito. A fidelidade é mais do que uma qualidade humana, é um fruto do Espírito Santo, produzido quando permitimos que ele transforme nosso coração. O Espírito Santo opera em nossa vida, moldando nosso caráter, fortalecendo-nos para resistir às tentações e encorajando-nos a viver de acordo com os princípios divinos. Em Romanos, capítulo 8, versos 26 a 27, lemos: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos capacita a viver com integridade, renovando a mente e o coração para refletirem a imagem de Cristo. Ellen White declara:
O Espírito Santo, quando recebido no coração, ilumina a mente e regenera a alma, fazendo-a apta para o serviço fiel. Atos dos Apóstolos, página 50. Assim, o fruto da fidelidade é cultivado não pelo esforço humano, mas pela submissão à obra transformadora de Deus em nós. Essa transformação nos torna capazes de ser fiéis nas pequenas e grandes coisas, preparando-nos para glorificar a Deus em todas as áreas de nossa vida. Em Lucas, capítulo 16, verso 10, Jesus ensina: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Essa passagem nos desafia a sermos fiéis nas pequenas áreas de nossa vida, pois é ali que nosso caráter é moldado. Ellen White afirma: a fidelidade nas menores tarefas revela o verdadeiro caráter e prepara a pessoa para maiores responsabilidades. Parábolas de Jesus 356. Que belo tópico, fidelidade como fruto do Espírito. Aqui nós sabemos que é o Espírito de Cristo que nos capacita, que nos ilumina a mente, que regenera a alma, que nos torna servos fiéis. Portanto, devemos suplicar que o Senhor envie esse Espírito Santo todos os dias da nossa vida para que haja transformação de coração. Como cultivar a fidelidade? A fidelidade é cultivada quando permanecemos na palavra de Deus. Em Salmos, no capítulo 119, no verso 105, lemos: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Permanecer na palavra envolve mais do que simplesmente lê-la ocasionalmente. Requer dedicação e constância. Uma maneira prática de fazer isso é estabelecer um plano de leitura bíblica diário, que pode incluir a leitura de um capítulo por dia ou o estudo de temas específicos. Participar de grupos de estudo bíblico também é uma excelente forma de fortalecer a compreensão das Escrituras, ao mesmo tempo que se constrói comunhão com outros crentes. Além disso, memorizar versículos-chave pode nos ajudar a meditar na palavra durante o dia, permitindo que ela guie nossas decisões e ações. Ellen White nos encoraja: a palavra de Deus é o guia infalível para quem deseja ser fiel. Ao segui-la, encontramos segurança e direção. Caminho a Cristo, página 88. A meditação nas Escrituras nos ajuda a conhecer os princípios de Deus e nos fortalece para viver em conformidade com sua vontade. Por isso, Ellen White nos encoraja, dizendo que a palavra de Deus é o guia infalível para quem deseja ser fiel. E ao segui-la, encontramos segurança e direção, como lemos na página 88 do Caminho a Cristo. A oração é essencial para desenvolver a fidelidade. Quando nos comunicamos com Deus regularmente, somos renovados em nossa fé e capacitados a permanecer firmes em nossa devoção. Filipenses, capítulo 4, versos de 6 a 10, nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, aqui nós vimos como cultivar a fidelidade através de duas coisas simples, maravilhosas: estudo da palavra de Deus
não uma leitura superficial, mas devemos cavar fundo, descobrir os tesouros da palavra de Deus. E também através da oração, a comunhão com Deus. A oração é essencial para desenvolvermos a fidelidade, essa comunhão, essa comunicação maravilhosa que devemos ter regularmente com o nosso Deus. Viver em comunidade. A fidelidade também é fortalecida quando caminhamos em comunidade. Em Hebreus, no capítulo 10, versos 24 e 25, somos exortados: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A comunhão com outros crentes nos incentiva a permanecermos fiéis em nossa caminhada cristã. A unidade entre os irmãos é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e uma fonte de fortalecimento para todos. Atos dos Apóstolos, página 338. Vimos neste tópico a importância da união, da unidade. Isso fortalece e nos ajuda também no desenvolvimento da nossa fidelidade a Deus. Conclusão: a fidelidade inquebrável é uma virtude que reflete o caráter de Deus e nos capacita a viver com integridade em um mundo instável. Seja nas pequenas ou grandes coisas, a fidelidade nos chama a honrar a Deus em todos os aspectos de nossa vida. Como afirmou Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis, que possamos cultivar uma fidelidade que transcenda as circunstâncias, baseada na confiança inabalável em nosso Deus fiel, assim como Daniel, José e Ruth, que nossas vidas sejam um testemunho vivo da graça de Deus, inspirando outros a seguirem o caminho da felicidade. Afinal, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:23. Portanto, fidelidade inquebrável, que possamos cultivar essa fidelidade e ter como exemplo essas pessoas maravilhosas da Bíblia que nos trazem inspiração. Que essa fidelidade inquebrável seja constante em nossa vida e que assim venhamos inspirar outras pessoas a seguirem o caminho da fidelidade. Que Deus nos ajude e nos dê esta bênção. Vamos refletir em algumas perguntas. O que é ser fiel e qual o resultado disso? Vimos durante a leitura desta semana de oração, deste capítulo maravilhoso sobre fidelidade. Então, o que é ser fiel e qual é o resultado disso? Que possamos responder esta pergunta meditando nessa leitura maravilhosa desse capítulo. Poderíamos citar situações em que devemos permanecer fiéis e a razão de agirmos com fidelidade? Sim, podemos citar várias situações em que devemos permanecer com nossa fidelidade. E também qual é a razão de agirmos assim. Que possamos refletir realmente e não somente desta vez, mas que essa leitura possa ser feita mais vezes. E assim a nossa fidelidade possa ser fortalecida, a nossa confiança em Deus, a nossa segurança na fidelidade de Deus. Que o Senhor abençoe a cada uma das mulheres virtuosas que estão participando desta abençoada semana de oração. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém.